Vivendo o extraordinário de Deus, praticando as exigências de Jesus. A coisa mais maravilhosa que houve na nossa vida foi quando nós fomos confrontados com a palavra do Senhor e nós sentimos o chamado dele para seguirmos o seu caminho, para seguirmos a ele. Isso é maravilhoso. É a coisa mais extraordinária que já aconteceu. Eu lembro-me quando me converti, naquela noite, e ao sair, da igreja, estava indo à porta já e um irmão me cumprimentou. Eu nunca mais esqueci quando ele disse: essa foi a decisão mais importante da sua vida. Então, ali foi o dia que eu recebi, a salvação, o dia que eu fui salvo, e aquilo foi maravilhoso. E a gente começa, então, a viver aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa, de seguir a Jesus, de sentir a presença dele, e de falar de Jesus onde quer que a gente vá. E foi muito bom mesmo, e isso já faz 40 anos. Eu tinha 16 anos, e estou aqui até hoje nessa caminhada, apesar de tantas coisas que aconteceram e acontecem na nossa caminhada. E eu fui confrontado durante todo esse tempo, desde cedo da minha caminhada, quanto à questão do discipulado. Sempre falou muito forte essa questão do discipulado na minha vida. E então, o que eu vou falar para vocês aqui é algo que Deus tem ministrado no meu coração e é algo que eu tento, luto para que eu viva, porque não é fácil, mas também não é impossível. Eu posso viver o extraordinário de Deus, sim, posso ver ser extraordinário, praticando aquilo que Jesus, ele nos ensinou. Então, vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor nos fala grandemente. Eu quero, então, ler com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Nosso Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque o teu nome é santo. Nós bendizemos o Senhor, agradecidos por tua bondade e por tua misericórdia. Nesse instante te peço que venhas falar conosco, Senhor. Que venhas, ó Deus querido, ministrar o nosso coração mais uma vez. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vivendo o extraordinário de Deus, praticando as exigências de Jesus. Então, é emocionante, é maravilhoso sentir a presença de Deus, ter sido chamado por Ele. Porém, a vida cristã não é só de emoção. Nem sempre as coisas são fáceis na caminhada. E é preciso que eu entenda que caminhar com Jesus, juntinho dele, eu vou ouvir dele algumas coisas que talvez fosse bom que eu não ouvisse. Ou seja, ele vai exigir de mim algumas coisas. E na caminhada discipular, eu aprendi, eu ouvi sobre isso. Então, trago para os irmãos nessa manhã justamente uma reflexão em cima desse texto, tá certo? Para que nós possamos, assim, sair daqui mais animados, mais conscientes de que a caminhada, ela não é fácil, mas ela também não é impossível. E nós vencermos essa caminhada, porque Jesus está conosco sempre, amém? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos ver que Jesus, ele exige dos seus discípulos. Ele faz exigências, sim.
Ele é manso, ele é amoroso, mas ele faz exigências para nós. E a primeira exigência de Jesus para o discípulo é justamente o supremo amor. Então, lá o versículo 26, o versículo 25 mostra as multidões. Então, nós sabemos que tantas pessoas estão aí seguindo Jesus, estão indo às igrejas, estão lotando as igrejas, os shows aí, né, da vida cristã, né? Mas Jesus olha para a multidão daqueles que o seguem, pensando nos dias de hoje. E ele se volta para as multidões, né, trazendo para os dias de hoje, e fala assim: se alguém não vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, ele exige o supremo amor. E o que é o supremo amor? Eu entendo que o supremo amor é aquele amor que ele não é simplesmente o primeiro somente, mas dele, por ele ser supremo, ele faz com que nós sejamos pessoas que vivamos esse supremo amor, de forma que esse supremo amor rege os outros amores que nós possamos ter. Então, você ama sua mãe, ama seu pai, ama sua esposa, ama seus filhos, ama sua família, mas o amor a Jesus tem que ser maior. Então, ele exige isso: se alguém vem a mim e não me ama mais do que. Então, Jesus exige supremo amor. Então, nós devemos amar a Jesus de verdade. E não é assim, a gente quando pensa em amor, né, tem a questão da emoção? Tem. Mas é um amor que faz com que você, às vezes, aborreça. Tanto é que tem versão que fala aquele que não aborrecer, né? Certo? Ou não amar menos. E assim, eu me recordo, eu creio que da primeira vez que eu falei aqui, eu falei sobre isso. Quando eu cheguei, daquele dia da minha conversão, que eu cheguei em casa, chamei minha mãe lá no quarto e disse para ela: mamãe, eu quero dizer que a partir de hoje, eu não vou ser mais padre, eu não vou ser mais católico, agora eu sou crente. E ali eu aborreci a minha mãe. Eu nunca vi minha mãe tão aborrecida comigo como naquele dia. Muito aborrecida mesmo. Certo? Mas eu segui adiante. Então, é preciso que você pense: eu tenho amado Jesus com o amor supremo? Eu amo a Jesus de verdade? Eu aborreço a mim mesmo? Eu aborreço os outros por causa do amor que eu tenho a Jesus? Ou o meu amor a Jesus é somente no momento do louvor? Hoje a irmã Lília colocou uma reflexãozinha lá, né, bem legal, sobre essa questão de adoração, né, eu li, né, e a nossa adoração, ela passa daqui. Ela é além disso aqui. É maravilhoso louvar a Deus, cantar, bater palmas, sentir a presença de Deus, mas é preciso que nós sintamos e vivamos a presença de Jesus na caminhada. Então, eu vivo o extraordinário de Deus praticando essa exigência quando eu realmente amo Jesus na prática. Então, é preciso que eu pratique essa exigência de Jesus, o supremo amor por Ele. Então, amar Ele mais do que qualquer outra coisa, tá certo? É o supremo amor. A segunda exigência que eu trago para os irmãos é justamente o que nós chamamos de abnegação. É a abnegação no versículo 27, observe o que aqui diz. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa questão de carregar a cruz. Quando ele diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu fico pensando, como isso é sério? Então, o que é a abnegação? A abnegação é quando eu sigo a Jesus independentemente das circunstâncias. Eu sigo a Jesus com propósito. Eu sigo a Jesus não é somente porque eu senti que Ele me ama, mas eu sigo a Jesus porque eu sei quem Ele é. Porque Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, Ele é o próprio Deus que se encarnou, veio até nós. Eu sigo a Jesus por isso. Independentemente das dificuldades que eu tenha, eu preciso seguir a Jesus. Eu tenho um amor supremo e agora eu sigo abnegadamente. Eu passei um tempo na igreja que eu pastoreava pregando sobre lições no deserto. E eu fui pregando, acho que uns 2 meses, pastor, essa mensagem, né? Os subtemas ali toda semana. E na penúltima semana,
eu preguei que nem sempre no deserto, né, quando ele está no deserto com a gente passa por alguma dificuldade, ele está no deserto com a gente, cuidando da gente, vem a água, vem as codornizes, né, vem o pão, vem sim, ele está cuidando da gente, mas nem sempre as nossas orações são atendidas como nós queremos. Eu falei sobre isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu saio com minha mãe, ela tem um AVC hemorrágico, e ela não volta mais. E no outro domingo, eu tive que encerrar aquela série. Mas eu permaneci, independentemente do quê? Das circunstâncias. Então, é preciso que nós sigamos a Jesus, independentemente das circunstâncias. Eu preciso carregar a cruz. E o que é carregar a cruz? Quando eu ministro no discipulado sobre essa questão do carregar a cruz, eu fico pensando, qual é a minha cruz? Porque ele diz assim, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, essa questão de seguir Jesus abnegadamente, é seguir Jesus carregando o quê? A minha cruz. E qual é a sua cruz? Quando eu ministro sobre isso, eu digo o seguinte, e aqui eu estou vendo 2 pastores, não sei se tem mais outros aqui, né? Qualquer coisa, vocês falam comigo depois, o que eu vou dizer agora. Quando eu penso nisso, eu tenho ministrado esse tempo todo de caminhada, que a cruz do discípulo, qual é a sua cruz? A minha cruz é minha sogra. A minha cruz é a igreja. A minha cruz é aquele filho rebelde. A minha cruz é o ministério. Agora eu vou começar um ministério, irmã Lilian. É minha cruz. Não. A cruz do discípulo não são os problemas. A cruz do discípulo não são as dificuldades do dia a dia. E quando eu penso na cruz do discípulo, para que eu siga Jesus abnegadamente, eu tenho que entender o que é a cruz do discípulo. Eu penso assim. Então, a cruz do discípulo, qual é a cruz do discípulo? Para eu saber qual é a minha cruz, eu me volto e penso na cruz que Jesus carregou. Qual foi a cruz que Jesus carregou? Ah, foi aquele madeiro nas suas costas. Será que foi isso? Tudo bem, o madeiro estava lá, né? Mas o sirineu ajudou ele a levar o madeiro. Né? Então, a cruz real de Jesus foi o quê? Foram os nossos pecados, né? a nossa vida pecaminosa. Ele assumiu o nosso lugar. Essa foi a cruz que Jesus levou. Então, agora, qual é a cruz do discípulo? A cruz do discípulo é caminhar com Jesus em sua vida. Essa é a cruz do discípulo. Agora, com Jesus na nossa caminhada, nós passamos sim por dificuldades, por sofrimentos, porque ele sofreu também. Então, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi assim que ele disse. Então, a nossa cruz é levar a vida de Jesus em nós. Então, eu preciso amar, ter o amor supremo por Jesus, e preciso caminhar com Jesus, seguir a Jesus de forma abnegada, independentemente das circunstâncias, levando, então, a vida de Jesus na minha vida. Esse é um desafio muito grande. Isso é uma questão muito importante que a gente precisa pensar. Não é? Então, é preciso que eu siga Jesus de forma abnegada, todos os dias. E aí eu vivo o extraordinário de Deus, porque eu vou desfrutar do amor dEle, do relacionamento com Ele, vou caminhar com Ele onde quer que eu vá, de forma que as pessoas, ao me confrontarem, ou a minha pessoa confrontar outra pessoa na caminhada, eu possa demonstrar que eu tenho a pessoa de Jesus em minha vida. Então, é milagre a cada dia, é bênção a cada dia, é Deus usando a gente a cada dia, porque nós estamos tendo o supremo amor e seguindo Ele abnegadamente. Mas a terceira exigência de Jesus para o discípulo, nós podemos ver ainda nesse próprio versículo e nos seguintes, né? Quando diz, versículo 27 ainda, quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E aí ele continua, pois qual de vocês pretendendo construir uma torre? Aí depois vai lá mais adiante a questão daquele que vai à guerra, não é? Então é preciso ser consciente. Mais uma vez, não é só questão emocional. Ah, eu amo a Jesus, como é maravilhoso isso. É maravilhoso. Ah, eu sigo Jesus abnegadamente. Amém, que seja assim mesmo, porque Ele exige isso. Mas eu preciso seguir Jesus também deliberadamente. Eu preciso seguir Jesus de forma deliberada. Ou seja, eu preciso seguir Jesus com vontade. Eu preciso seguir Jesus por uma decisão própria.
eu preciso seguir Jesus conscientemente. Eu preciso seguir Jesus de forma que eu me alegre com isso. Eu amo Jesus porque eu tenho que amá-lo. É por isso somente? Eu sigo Jesus abnegadamente porque eu tenho que seguir assim. É só por isso? Não pode. Eu tenho que seguir Jesus deliberadamente. Eu tenho que seguir Jesus por uma decisão que eu tomei de segui-lo. Ele tocou o meu coração. E isso me alegra, isso me dá satisfação. E eu sigo a Ele dessa forma. É preciso que eu faça assim, para que eu possa realmente viver o extraordinário de Deus. Então, seguir Jesus de forma deliberada. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gostaria que os irmãos olhassem o que o apóstolo Paulo diz aí. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Alguém pode ler esse versículo? Qualquer irmão que tenha aberto aí pode ler. Vai estar ali também. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz. Vamos ler comigo? Mas longe, todo mundo bem forte. Mas longe de mim pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo não seguia Jesus simplesmente por uma questão de obrigação. Ele tinha satisfação de seguir a Jesus. Eu sigo Jesus porque eu não quero ir para o inferno, por isso que eu sigo a Jesus. Só por isso. Eu gostaria muito de estar lá fora fazendo outras coisas e vendo outra realidade de vida. Mas eu tenho que seguir quem? A Jesus, porque senão, não é, pastor? É só por isso. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se gloriava, ele era alguém que isso enchia o seu coração. Eu me recordo de uma irmã que fui pastor dela durante vários anos. E aquela irmã não me viu, porque ela estava quase cega quando eu cheguei ela já estava cega, ela não via mais ninguém. E eu ia muito visitá-la. E eu conversava com ela. Sempre que eu ia visitá-la, eu levava alguém. Eu levava um jovem comigo. Geralmente um novo crente, né? Eu ia lá, vamos visitar a irmã Francelina. E a irmã Francelina teve um histórico assim de vida muito, muito complicado. Muito na juventude dela. Então não vou contar aqui. Se alguém depois você saber, eu posso falar. Mas muito complicado a irmã Francelina teve. E ela, na sua vida, já na idade, né, idosa, né, ela se converteu a Jesus. E ela foi uma das fundadoras da igreja, aquela coisa toda. E eu conversava muito com a irmã Francelina. E eu chegava, levava um jovem lá, e eu dizia assim, eu me recordo quando eu disse assim, dá um conselho, irmã Francelina, para esse jovem. E ela dizia, nunca saia dos caminhos de Jesus. Nunca abandone Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Ela dizia assim para o jovem. E um dia eu perguntei para a irmã Francelina, mas a senhora segue a Jesus há alguns anos e tanta coisa já aconteceu com a senhora perdeu seu filho, mataram seu filho, e etc. Eu comecei a falar, e você não dá vontade de abandonar Jesus, não? Eu falei, jamais, meu filho, jamais abandonarei meu Jesus, porque Jesus é o meu amor, Ele é o meu Salvador. Ela fez até uma cançãozinha com essa letra, ela fez, não é? Vocês estão me entendendo? Então ela seguia Jesus de forma o quê? Deliberada. De forma prazerosa. Então, primeira exigência, supremo amor por Jesus. Vamos repetir comigo? Supremo amor por Jesus. Segunda exigência, seguir Jesus como? Abnegadamente. De forma abnegada. Ou é abnegação? Os hispanos estão aí, né? Certo? E seguir Jesus como? Deliberadamente. E aí vamos para a quarta exigência que nós vimos aqui. Quarta exigência, está no versículo 33. Vamos ler todos? 33, o que diz?
Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem. Não foi o pastor Elias que disse isso. Não foi a Convenção Batista Brasileira, nem a Jumoc. Ainda é Jumoc hoje? Ou mudou? Mudou, não sei mais. Na minha época era Jumoc. Certo? A juventude do Brasil era assim, chamada de Jumoc. E muda assim, agora é assim, né? Aqui do estado, né? Jubacap, mas é Jumoc então, acho. Vamos lá, deixa lá. Então não foi nenhum de nós que falamos isso. Foi quem? Foi o próprio Jesus. Imagina aquelas multidões. Volta para o versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. As pessoas iam a Jesus porque ele multiplicava pães e peixes, ele fazia milagres, ele curava as pessoas. Ele tinha um ensino maravilhoso, né? Ele era melhor do que o pastor Elias, né? Melhor do que nós tudinho, né? Ele atraía as pessoas no olhar, imagino que sim. Ele atraía as pessoas no andar dele. Ele atraía as pessoas. Mas ele se volta para aquelas multidões e diz tudo isso que nós ouvimos antes aqui. E ele fecha esse discurso dizendo: qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que tem. Tudo, pastor? Eu tenho que me desfazer de tudo? É tudo aquilo que atrapalha. Em outras palavras. Tudo aquilo que é impedimento. Então, se eu quero viver o extraordinário de Deus, se a juventude dessa igreja, se essa igreja, se nós queremos viver o extraordinário de Deus, é preciso que eu abandone tudo o que eu tenho, ou seja, tudo aquilo que me atrapalha. E eu imagino que não é só comigo. Todos os dias eu tenho que ver o que está me atrapalhando. Porque se um crente não vive o extraordinário de Deus, é por uma questão própria dele. Porque ele já salvou você. Não é? Ele já fez a obra mais maravilhosa que podia existir. E se eu não vivo o extraordinário de Deus, é porque eu estou deixando de ouvir as ordens dele. Não somente deixando de ouvir a ordem, as ordens dele, mas eu estou deixando de praticar aquilo que ele quer que eu faça, aquilo que ele exige que eu faça. Então, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu só sou discípulo de Jesus de verdade se eu, dia a dia, eu abandono aquilo que me atrapalha. E como eu já disse, imagino que isso não acontece somente comigo. Todos os dias, alguma coisa eu pensei estar me atrapalhando. Então, a caminhada discipular para que eu viva o extraordinário de Deus, ela dura a vida toda. Ela começa no dia que você se converte e vai até o último suspiro aqui na terra. E aí eu ouvi de um discípulo lá no Pará, né, ele dizendo o seguinte: e continua na eternidade, porque lá você vai aprender mais coisas ainda. E eu, rapaz, eu vou concordar contigo. Porque você aprende a ser mais e mais e mais e mais, usufruir mais e mais e mais daquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? Mas para fechar, estou aqui olhando o relógio, essa exigência, ela não está nesse texto, mas está lá em João capítulo 15, versículo 8, João 15, 8, que é justamente a questão de que Jesus exige que nós demos fruto. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você se converteu? Quantos anos faz? Ah, faz um dia, faz um ano, faz um mês, faz 40 anos. Você tem frutificado? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Ah, pastor, mas ele não está dando, não está mostrando exigência, não. Então vamos lá para o versículo 16, o que vai dizer? Desse mesmo capítulo. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão. Olha, ele designou para que a gente faça o quê? A gente possa seguir adiante. E deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos designou para frutificar. Então, é preciso que nós entendamos isso. Nós não vivemos como
Nós não vivemos o extraordinário de Deus simplesmente para nós, usufruímos desse extraordinário somente para nós. Mas temos instrumentos para que possamos frutificar, ou seja, para que outras pessoas vejam o extraordinário de Deus, recebam a salvação também. Nós temos instrumentos de Deus para que as pessoas possam receber a palavra do Senhor. É a ordem de Jesus. Crente que não frutifica, né? Imagina uma fruta que você põe lá e ela não amadurece, não é? Já aconteceu isso contigo? Comprou um abacate, ou sei lá o quê, e botou lá e está duro e está lá e aí a gente fala lá, não sei como é que é aqui, ela fala assim, cruou. É assim aqui? É assim? Não sei como é que é aqui, encruou, ou seja, né? Não presta mais. Né? Me permita a palavra, vou usar a palavra assim, o senhor é meu pastor, mas eu deixo usar essa palavra agora. O meu pastor Edson Barbosa, que mora em Curitiba, que me discipulou de vários anos, ele conta uma história de que estava pregando numa igreja, ele já estava viúvo nessa época, né? E aí chegou uma senhora perto dele, conversando muito com ele. Pastor, sua mensagem foi maravilhosa, né? Ele disse, eu sei, irmão. Né? O senhor deve ser uma pessoa muito madura já na caminhada cristã, né? Ele fez, irmão, se eu não fosse maduro, eu já estava podre, então. A gente tem que amadurecer, a gente tem que frutificar, e a gente, quando frutifica, a gente amadurece, irmãos. É preciso que nós frutifiquemos. Lá em casa nós tínhamos uma pinheira, não sei como é que é, não sei, só que é diferente daqui. Um fruto lá, e ela dava muito fruto. Só que um dia eu cheguei, meu pai tinha cortado. E eu fiquei olhando, só que eu não questionei meu pai. Ninguém questionava meu pai. Né? Então estava lá. E aí depois que ela foi saindo as folhas, ela deu o quê? Mais frutos. Então, à medida que eu frutifico, né, o Senhor vai tratando a minha vida. Vai me tratando, eu vou o quê? Amadurecendo e vou frutificando. Então, que você e eu, nós possamos frutificar. Porque é a exigência de Jesus. Suprir o amor por Jesus, seguir Jesus abnegadamente, seguir Jesus deliberadamente, abandonar tudo aquilo que atrapalha e frutificar. E assim viveremos o extraordinário de Deus. Que Ele mesmo nos abençoe.